Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Pausa para a reflexão. Jesus Cristo versus o anticristo. Diversos estudiosos, historiadores, arqueólogos e até médicos legistas indicam evidências da existência de um homem chamado Jesus que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos e que atraiu a atenção de muita gente. Para os pesquisadores, o que comprova de modo incontestável a existência de Jesus são diferentes pessoas que viveram em épocas e locais diferentes, sem a possibilidade de terem tido contatos uma com as outras, fazerem o mesmo relato, relatos extremamente semelhantes. Tanto cristãos quanto não cristãos têm a mesma explicação sobre Cristo, o que permite afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico e não estamos no campo da mitologia. Podemos citar, por exemplo, Público Caio Cornélio Tácito, que viveu entre 55 e 120 d.C. e foi historiador romano, questor, pretor, cônsul e procônsul da Ásia, além de um grande orador. Escreveu sobre a história do Império Romano no primeiro século, desde a chegada ao poder do imperador Tibério até a morte de Nério e da morte de Nero a de Domiciano. E num de seus escritos podemos ler: para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristo, que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Neste texto, ele vai afirmar explicitamente que Nero perseguiu os cristãos e que Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. De cristão, Tácito não tinha nada. Posso citar também Flávio Joséfo, considerado como um dos maiores historiadores judeus de sua época. Ele escreveu sobre Jesus em mais de um de seus registros. Dentre estes escritos, encontramos: neste mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele era o Cristo. Esta citação é tão explícita que às vezes é até questionada, pois Joséfo também não era cristão. Existem ainda registros claros de Gaio Suetônico, que viveu entre 70 e 128 d.C. e escreveu as biografias sobre 12 imperadores romanos, de Júlio César a Domiciano. Também temos registro de Plínio, o jovem, que viveu entre 61 e 114 d.C., reconhecido como governador da Bitínia. Enfim, existem milhares de registros antigos na história sobre Jesus Cristo, mais do que qualquer outro personagem histórico. E tendo sabido que Jesus existiu, você poderia se perguntar: será que os textos dos evangelhos são completamente autênticos? Para comprovar, podemos iniciar observando a similaridade dos 4 evangelhos, tanta que se desconfia que um usou o outro para se embasar, mas o que sabemos realmente é que foram escritos por pessoas diferentes, em locais diferentes e para públicos diferentes. A similaridade só é incrível mesmo. Ainda, observe que as histórias escritas no Novo Testamento custaram a vida de seus autores. Para entender o que isso significa, imagine o seguinte: você escreve uma história fictícia, como a de Harry Potter, e de repente uma autoridade lhe confronta, ameaçando a sua vida caso você não afirme que aquela é uma história fictícia. Você sustentaria a mentira dando a sua vida e sabendo que aquilo é só uma história? Acho que você não daria sua vida por uma mentira, correto? Também temos o fato de vários embaraços nos textos, que se fossem inventados não estariam lá, como o fato de Jesus ter sido batizado por João. Isso é embaraçoso, sabendo que ele é o Filho de Deus. Temos ainda o fato da primeira testemunha da ressurreição ser uma mulher, numa época em que a mulher não tinha tanto valor. Também, Jesus morreu sendo difamado, morreu entregando a vida pelos seus inimigos. Nas histórias míticas, o bem vence o mal e não se entrega para o inimigo, muito menos morre pedindo água para o inimigo e clamando a Deus: por que me abandonaste? Estas e várias outras partes do Evangelho divergem das narrativas dos heróis. E vale ressaltar ainda que os evangelhos localizam a história de Jesus no tempo e no espaço. Eles dizem onde os fatos aconteceram, quem eram as testemunhas, quem eram os governadores. E se você tiver interesse em ler o livro The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, de Colin Heeman, vai perceber
que ele passou um pente fino nos livros dos Atos dos Apóstolos, alinhando tudo que seria fato de reconhecimento geral do mundo antigo, indo a detalhes tão específicos que só alguém que estaria realmente na cena poderia descrever. Ainda, de acordo com A.N. Sherwin White, um acadêmico britânico e historiador da Universidade de Oxford e presidente da Associação para a Promoção dos Estudos Romanos, a confirmações dos fatos históricos do livro dos Atos dos Apóstolos é esmagadora e inquestionável, lembrando que Lucas foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Também podemos observar que os fatos narrados no Novo Testamento foram escritos enquanto muitas das testemunhas oculares ainda estavam vivas e nos primeiros anos após os acontecimentos. O texto mais longe do acontecimento está a menos de 100 anos do fato, e papiros escritos a menos de 300 anos dos acontecimentos dos fatos são encontrados comumente. Só para se ter uma ideia, a cópia mais antiga de um texto de Virgílio, o grande poeta romano, data de 350 anos depois de sua existência. As primeiras fontes de evidências da existência de Alexandre o Grande foram escritas por Ariano Plutarco e são datadas de 400 anos após a morte de Alexandre. As obras de Júlio César estão a 900 anos depois dele e as obras de Platão a 1300 anos depois de Platão. Os evangelhos são extraordinariamente mais confiáveis em fatos históricos do que praticamente todos os personagens históricos do mesmo período. Bem, e tenho que confessar que nesse momento apaguei mais de 2/3 do que tinha preparado para o vídeo, pois nem de longe esse vídeo vai caber na minha meta de 5 minutos. Agora, você já deve ter se perguntado, e onde o anticristo entra nisso tudo? Afinal, este vídeo também trata do anticristo. Veja os seguintes textos bíblicos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Perceba que os textos evidenciam que o anticristo é todo aquele que nega a existência de Cristo. Eu não quero decepcionar os que gostam de uma lenda e não vou afirmar categoricamente que um dia alguém pode vir a personificar esta ideia de anticristo como muita gente acredita, apesar de que eu não acho provável. Acontece que acreditar em Jesus como Cristo, o nosso Salvador, é a base para a nossa redenção e para uma vida em busca da santidade. E o que vejo atualmente são duas coisas. A primeira, muitos estão morrendo ateus, sem acreditar em Jesus. E esta é a principal questão. A voz do anticristo já está ativa, afastando as pessoas do nosso Senhor Jesus Cristo e condenando muitos. E segundo, tão grave quanto, muitos estão acreditando num Jesus que diverge em pontos importantes do verdadeiro Cristo. É impressionante como existe uma oferta de um Jesus que, ao invés de salvar a sua alma, vai salvar o seu relacionamento, o seu emprego, a sua alegria. Ele pode até fazer todas estas coisas, mas sempre com foco em salvar a sua alma. E às vezes, para salvar a nossa alma, precisamos aliviar alguns pontos como estes para a nossa caminhada ser realizada. Então, neste momento, feche seus olhos. Senhor, Tu és o divisor, que quando neste mundo nos fez entender a nossa vocação em Ti, que a Tua luz se faça presente na minha vida. Dai-me o dom da fé para que eu me afaste da voz do anticristo, em nome de Jesus. Infelizmente, não atingimos os 1000 inscritos. Nos ajude para que o nosso projeto continue. Se inscreva e compartilhe o vídeo. Deixe um amém no comentário. Isto tem feito a maior das diferenças. Sua oração aqui também é muito bem-quista. E aqui estão 2 vídeos importantes. Use seu tempo para o maior projeto de todos, o projeto da sua eternidade. Assista a estes vídeos e também deixe sua opinião. Nos comentários tem um número de WhatsApp. Mande um oi para nós que passo a te avisar pelo WhatsApp dos novos vídeos. Muito mais está por vir. Deus abençoe você.